Olá pessoal, vamos iniciar o estudo de direitos humanos. Na aula de hoje, vamos abordar a teoria geral dos direitos humanos. Primeiro bloco, um bloco de apresentação, né? Vimos todo o conteúdo programático a ser trabalhado. A partir de agora, iremos entrar no conteúdo em si. Nesta aula, teoria geral dos direitos humanos, veremos parte do conceito, a abrangência, a evolução histórica dos direitos humanos. Também veremos as características e situações pontuais para a gente ver e fechar a questão da teoria geral dos direitos humanos. Como de costume, o último bloco dessa aula virá recheado de questões de concurso público para você, tá certo? Então, sem perda de tempo, vamos partir para o conceito de direitos humanos. Eu gosto muito do conceito que Napoleão Casado Filho, ele traz. Napoleão ele diz o seguinte: direitos humanos são um conjunto de direitos, positivado ou não, cuja finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana por meio da limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos pontos de partida dos indivíduos em um dado momento histórico. Vejam, é importante a gente compreender, quando falamos sobre direitos humanos, é que os direitos humanos ele é um conjunto de direitos, tá certo? Que podem ou não estar positivados. O que significa estar positivado, Johannes, o direito humano? Quando eu falo em positivação do direito, eu estou dizendo que ele está expresso como norma. No entanto, o direito humano ele não necessariamente precisa estar expresso para que ele exista. É muito comum nós ouvirmos as expressões direitos implícitos. Sim, tanto em direitos humanos quanto em direitos constitucionais, quando falamos em direitos fundamentais de forma mais específica, a gente consegue compreender a possibilidade dos chamados direitos implícitos. São direitos que não estão expressamente consagrados na Constituição, por exemplo, mas são considerados direitos fundamentais. Da mesma forma acontece com os direitos humanos, tá certo, gente? Então, importante a gente ter essa visão inicial conceitual dos direitos humanos. Mas o mais importante do conceito trazido por Napoleão é o seguinte: é o centro dos direitos humanos. Quando falamos em direitos humanos, o centro, o tema central é a dignidade da pessoa humana. Obviamente que os direitos humanos eles surgem como um limitador da atuação do poder do Estado. Eles vão surgir aí como tendência mundial a partir do século XVIII, tá certo? Obviamente já existiam direitos humanos antes mesmo do século XVIII, mas o século XVIII ele é referência para os direitos humanos porque começa-se a consagrar os direitos humanos no âmbito muito mais internacional. Então, não fica mais isolado, não é uma coisa isolada. É a partir do século XVIII, com as revoluções, né, francesa, a independência norte-americana, que se começa a reconhecer no mundo todo os chamados direitos humanos, e o grande objetivo era limitar a atuação do poder do Estado. Então vejam que um dos pilares do conceito de direitos humanos é a limitação da atuação do poder do Estado. Vamos dar exemplos. Você pode pegar qualquer direito fundamental, que também será um direito humano. Pegando um direito fundamental qualquer, como, por exemplo, a vida ou a propriedade, qualquer direito fundamental serve para você entender esse exemplo. Peguemos a vida, por um exemplo. O Estado, obviamente, antes do reconhecimento do direito à vida, esse reconhecimento do direito à vida é um direito humano, que vem aí pós-revoluções libertárias, né? A Revolução Francesa, por um exemplo. O direito à vida, ele surge aí para limitar a atuação do poder do Estado no que se refere às penas de morte. Então, observem que a partir do momento em que se reconhece um direito à vida, limita-se o Estado de matar alguém, tá certo? Obviamente que a prática da pena de morte, para alguns países, ainda é admitida, e aí, claro, nós temos a situação específica em que o país ele pode excepcionar em determinadas situações
a pena de morte. Isso não significa dizer que não se tenha direito à vida. Então existe sim direito à vida nos Estados Unidos, por exemplo. O direito à vida existe. No entanto, o direito à vida ele é excepcionado em algumas situações em que a própria Constituição autoriza. Aqui no Brasil, por um exemplo, se você pegar a nossa Constituição Federal, o direito à vida ele existe, mas ele pode ser excepcionado em uma única situação, no caso de guerra declarada. Tá certo? Então, é muito importante você compreender que os direitos humanos eles surgem para limitar a atuação do poder do Estado. Por essa razão, quando os direitos humanos são reconhecidos nas constituições francesa e americana, né, nós temos aí a chamada primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais, limitando a atuação do poder do Estado. Então, deixa-se o chamado Estado absoluto e entra-se no Estado de Direito. Veja a importância dos direitos humanos no que se refere à história da humanidade. Então vejam que o conceito de Napoleão ele vem trazendo esses elementos. Primeiro grande elemento, claro, a dignidade da pessoa humana. O segundo elemento, a limitação da atuação do poder do Estado e a consagração do princípio da igualdade. É importantíssimo isso aí. E, aliás, no que se refere especificamente à dignidade da pessoa humana, é bom a gente trazer com exemplos aqui nosso, né? O artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, ele elenca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Vamos ver? Olha só o que diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha só, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Veja a importância aí da dignidade da pessoa humana e, claro, por via de consequência, dos próprios direitos humanos. Quando falamos em direitos humanos, existe uma certa divergência no que se refere à terminologia. Por quê? No século XVIII, se cunhava os direitos humanos como direitos do homem, né? Mas, no século XX, a partir da metade do século XX, decidiu-se ou convencionou-se chamar esses direitos que dizem respeito à limitação da atuação do poder do Estado, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e da igualdade como sendo direitos humanos, tá certo? Então, direitos humanos, alguns inclusive colocam a nível de direitos fundamentais, a gente precisa estabelecer uma certa distinção entre os dois, tá certo? Todo direito fundamental, ele é por via de consequência um direito humano, mas nem todo direito humano será um direito fundamental. Importante compreender isso. Por quê? Vamos explicar que talvez por gráfico fique mais fácil. Olha só. Os direitos humanos, eles podem estar na ordem interna ou na ordem internacional. A ordem internacional são justamente os direitos humanos. Então, quando eu falo em direitos que digam respeito à limitação da atuação do poder do Estado, direitos que digam respeito ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana e da igualdade, e se esse direito tiver sido consagrado no âmbito internacional, ele será considerado como um direito humano. Agora, se os países captam esse direito e colocam nas suas constituições, esse direito, além de ser humano, ele para o país vai ser considerado um direito fundamental. Portanto, observem que é importante você compreender essa distinção. Quando eu falo em direito fundamental, eu estou dizendo que é um direito humano que está consagrado na Constituição daquele país. Quando eu falo simplesmente em direitos humanos, é o direito consagrado no âmbito internacional. Portanto, é possível que um direito humano ele não seja incorporado no país como um direito fundamental. Basta que ele não esteja na Constituição daquele país. Tá certo, gente? E aí a gente remete ao mecanismo de incorporação que está no parágrafo 3º do artigo 5º. É importante você saber. Vamos fazer uma leitura aqui e só através desses conceitos que você consegue compreender de forma mais precisa o parágrafo 3º. Vamos ver? Olha só o que diz. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais.
Então vejam que a própria Constituição brasileira, ela permite a incorporação dos direitos humanos, mas tem que passar por esse quórum aí, tá certo? E aí, claro, esse parágrafo 3º, ele foi incorporado, ele foi colocado na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional número 45 de 2004. E aí surgiu um problema. Ora, e os direitos humanos que foram consagrados antes de 2004? Serão o quê? E os direitos humanos que não passarem por esse quórum serão considerados como o quê? Aí o Supremo Tribunal Federal definiu essa situação por uma razão específica. Dada a importância dos direitos humanos, então tanto os tratados internacionais que versem ou versassem sobre os direitos humanos antes de 2004, como os tratados internacionais que não conseguiram ser incorporados aqui nesse quórum, qual é o quórum? 3/5, eles terão a natureza jurídica específica. Estarão acima da legislação ordinária daquele país, ou no caso do Brasil, mas não poderão ser considerados como norma constitucional. Então estaria ali entre a Constituição e a lei ordinária. Mas se ele conseguir o quórum de 3/5, será considerado como direitos fundamentais e, por via de consequência, terá natureza jurídica de Constituição. Eu até coloco um gráficozinho para melhor você compreender. Vamos lá. Um direito humano que foi introduzido aqui no Brasil, foi incorporado pelo mecanismo do parágrafo 3º, ou seja, nós vimos que o direito humano ele é a nível internacional, então tem que ser feito um tratado. O que é um tratado? Um acordo entre 2 ou mais países. Um tratado ou uma convenção internacional, tá certo? Então, observem isso que é de suma importância. Um tratado internacional definiu um direito humano. O Brasil, ao incorporou aqui com todos os requisitos do parágrafo 3º. Colocou nas 2 casas. Quais são as 2 casas? Do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Votou-se em 2 turnos, em cada casa, e passou por 3/5 também. Então, esse Tratado de Direitos Humanos será incorporado no Brasil como Constituição, como a emenda à Constituição. Então, terá natureza jurídica de Constituição, natureza jurídica de direitos fundamentais. Por outro lado, é possível que ele não consiga esse quórum. E aí, se não conseguir esse quórum, ele não poderá mais ser considerado como uma Constituição Federal. Também, dada a questão da importância dos direitos humanos, ele não poderá também ser considerado como legislação ordinária. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal criou essa expressão, norma supralegal, acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição Federal. A isso, o Supremo deu o nome de teoria do duplo estatuto. Tá certo, gente? Então, vamos para o próximo tópico, porque é importante a gente ainda pontuar que o artigo 4º da nossa Constituição, ele coloca como um dos princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais a prevalência dos direitos humanos. Então, direitos humanos, de fato, possui aí uma importância muito grande, tá certo? Próximo tópico, fundamentos. Fundamentos dos direitos humanos. Nós temos pelo menos 3 fundamentos. Cá aqui comigo, vejam, fundamento justnaturalista, o fundamento positivista e o fundamento moral. Quando falamos em fundamento justnaturalista, e o que significa fundamento? As razões que legitimam ou motivam o reconhecimento dos direitos humanos. Quando eu falo em fundamento justnaturalista, eu estou dizendo o seguinte: existe uma corrente de pensamento que diz que os direitos humanos eles são direitos imutáveis, justamente por dizer respeito à dignidade
da pessoa humana. Então eles não poderiam ser derrogados, não poderiam ser modificados. São direitos imanentes trazidos por uma ordem superior, no caso uma ordem divina. Esse é o posicionamento justnaturalista, é o fundamento justnaturalista. No entanto, tem uma outra corrente de pensadores que dizem o seguinte: olha, não, os direitos humanos, eles na verdade, eles não decorrem de uma ordem superior. Eles não são imutáveis. Os direitos humanos, na verdade, eles podem ser até derrogados. Agora, os direitos humanos, eles devem estar positivados na ordem jurídica. Por essa razão, existem direitos humanos que são direitos humanos em determinados países, mas não são em outros. Esse é o fundamento positivista. O direito humano deve estar positivado, tá certo? Esse é o fundamento positivista. Mas aí vem um fundamento chamado fundamento moral, que ele fica ali no meio termo entre um e outro. Ele vem dizendo o seguinte: olha, direitos humanos, eles de fato, eles não devem ser colocados como uma posição justnaturalista, ou seja, realmente eles não são inderrogáveis, eles não vêm de uma ordem superior. No entanto, também não só os direitos positivados é que são direitos humanos. Existem direitos humanos que não estão positivados, são os direitos humanos implícitos, como nós vimos no conceito inicial dessa aula. Por essa razão, hoje nós temos o fundamento moral, tá certo? E aí as bancas gostam de perguntar esses três fundamentos. Vamos dar só um resumozinho aí para esses três fundamentos para que você possa fixar na sua cabeça. Fundamento justnaturalista: direito humano é uma ordem superior, vem de cima para baixo, é inderrogável, não pode ser modificado, ou seja, é imutável. Já o fundamento positivista de direito humano pode ser derrogado. E outra coisa, só existe direito humano se estiver positivado em norma. E aí o fundamento moral, que vem trazendo aí um meio termo dos dois, né? Diz que nem é tanto lá, nem é tanto cá. Então, o fundamento moral, ele diz, não, decorre da cultura, e decorrendo da cultura pode ser derrogado, mas também não é só aquilo que está positivado. Tá bom, gente? Para a gente concluir esse bloco de aula, vamos ver as características dos direitos humanos. Olha só, nós temos algumas características aqui, né? Vamos ver a característica da universalidade, da relatividade ou limitabilidade, da irrenunciabilidade, inalienabilidade ou indisponibilidade, imprescritibilidade, complementariedade ou interdependência, indivisibilidade, exigibilidade ou efetividade, historicidade e a chamada superioridade normativa ou ius cogens. Vamos falar de uma por uma, de forma bem específica, com calma, com tranquilidade, para ver as características dos direitos humanos. Primeira característica, a característica da universalidade. Sim, os direitos humanos, eles têm a tendência de serem considerados como direitos universais, com certeza, tá certo? Isso inclusive já foi alvo e objeto de algumas propostas de tratados internacionais, inclusive o Tratado de Viena de 1993 estabelecia justamente o caráter da universalidade dos direitos fundamentais. No entanto, no pós-Segunda Guerra, começou-se a surgir uma teoria, que é a chamada teoria do relativismo cultural. No sentido de que, olha, os direitos humanos que começaram a ser consagrados aí na metade do século XX são direitos humanos plasmados em direitos ocidentais, sem observar os direitos orientais. Criou-se uma cultura do chamado relativismo cultural no que se refere aos direitos humanos. Deveria-se ter em mente que alguns direitos humanos poderiam servir para uns países e para outros não. Essa cultura aí do relativismo, ela foi espancada por esse tratado que a gente acabou de falar, o Tratado de Viena de 1993, que definiu os direitos humanos como direitos universais. Então, a partir do momento
em que se reconhece um direito humano, ele tende a ser universal. Cuidado, que as bancas gostam de cobrar essa questão da universalidade dos direitos humanos frente ao relativismo cultural. Não confundir o relativismo com a outra característica, que é a da relatividade ou limitabilidade. Cuidado! Uma coisa é o relativismo cultural. O que seria o relativismo cultural? Um país dizer, olha, aqui esse direito humano não se aplica porque aqui nós temos uma outra cultura. Isso não cabe, tá certo? Porque os direitos humanos eles são universais. Não há espaço para o chamado relativismo cultural. Outra coisa é a relatividade. E o que seria a relatividade? A relatividade é o seguinte: é possível que num caso concreto dois direitos humanos eles estejam em conflito. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo. É muito comum a gente ver conflito na prática entre o direito à vida e a liberdade religiosa. Vamos dar um exemplo prático. Testemunha de Jeová, que não admite a transfusão sanguínea. Então veja, uma pessoa vai ser submetida lá a um hospital, está morrendo. O médico pergunta aos familiares, vamos ter que fazer a transfusão sanguínea. E os familiares negam, essa pessoa é maior. Sendo maior, ela tem condições de dizer o que quer, como quer o seu tratamento. Então vejam que existem dois direitos fundamentais que estão aí em rota de colisão. E aí, claro, vai ter que se escolher um para se sobrepujar. Em razão disso, é que nós dizemos que os direitos humanos eles são relativos ou limitados, tá certo? Então é importante a gente compreender que a relatividade não é o relativismo cultural. Relatividade é a possibilidade de, na prática, o julgador decidir por um direito humano ou outro quando eles estiverem em conflito. Isso é que é importante você compreender, tá bom? Vamos para a próxima característica, a irrenunciabilidade. Vejam, os direitos humanos eles não podem ser renunciados, não devem ser renunciados. No entanto, se admite a chamada renúncia temporária e excepcional, que é justamente quando, em situações específicas, você pode renunciar de forma temporária àquele seu direito humano. Um exemplo, a pessoa vai ficar confinada num ambiente de televisão. E aí passa-se um mês lá, como um Big Brother Brasil, por exemplo. Ficou confinado ali. Ali você está renunciando temporariamente à liberdade de locomoção. Você está renunciando temporariamente à intimidade, privacidade. Então, observem que são direitos humanos que estão sendo renunciados, mas de forma temporária. Então, até admite-se a renúncia de forma temporária de alguns direitos humanos, mas não a sua renúncia total. Por isso, os direitos humanos têm como característica a sua irrenunciabilidade. Próximo, vamos lá. Inalienabilidade ou indisponibilidade. Os direitos humanos não são passíveis de venda, não têm um conteúdo econômico. Por essa razão, não se pode vender, não se pode dar. Direitos humanos é inato, os direitos humanos são inatos, tá certo? A condição humana. Por essa razão, eles são considerados como inalienáveis. Próxima característica, imprescritibilidade. Ou seja, o fato de você não exercer os direitos humanos não significa dizer que você perderá os direitos humanos. Não. Não é o decurso de tempo que faz perder o direito humano. Ao contrário, eles não se perdem pelo decurso de tempo. Por isso são imprescritíveis, tá bom? Aí nós temos a complementariedade ou interdependência e a indivisibilidade. São duas características que andam juntas. Quando eu falo em complementariedade ou interdependência, eu estou dizendo que cada direito humano é dependente.
mas eles formam, claro, um conjunto. Então, quando eu falo em interdependência, eu estou dizendo que eles são autônomos. Os direitos humanos, eles são autônomos entre si, mas eles são indivisíveis. Eles formam um sistema, tá certo? Então vejam que isso é outra característica dos direitos humanos. Tanto a complementariedade ou interdependência, como a indivisibilidade. Exigibilidade ou efetividade. Quando eu falo em exigibilidade ou efetividade, eu estou dizendo que o poder público ele deve implementar ações para proteção e promoção dos direitos humanos. A historicidade. Vimos inclusive isso no conceito de Napoleão Casado Filho, né? O conceito inicial desta aula. Quando Napoleão fala que existe sim a característica histórica. Sim, claro, os direitos humanos eles vão surgindo paulatinamente. Então, existe a característica da historicidade. Decorre, claro, de uma evolução histórica. E para finalizar as características, finalizando também esse bloco dessa aula, superioridade normativa. Quando eu falo em superioridade normativa, eu estou dizendo que os direitos humanos, eles, por serem simplesmente direitos humanos, eles possuem uma dotação diferenciada de efetividade, que é o que nós chamamos de ius cogens, ou seja, é um direito que deve ser observado por todos, não só por alguns países, mas por todos os países. Então, é uma superioridade normativa que existe em relação aos direitos humanos. Isso é o que justifica, por um exemplo, a ONU poder intervir em um determinado país que esteja violando os direitos humanos. Então, essas são as características, tá certo? Dos direitos humanos. Na próxima aula, nós iremos, aliás, no próximo bloco dessa mesma aula, nós iremos ver a parte histórica dos direitos humanos, tá certo? Então, daqui a um pouquinho, nós continuaremos.